pessoal, nós vamos estudar então as equações lineares de ordem n de coeficientes constantes não homogêneas, ok? Nós já estudamos aí as equações lineares de ordem n de coeficientes constantes com 3 casos em que a equação característica admite raízes reais distintas, raízes complexas distintas e raízes múltiplas. Então agora, quando ela não for homogênea, significa dizer que o segundo membro, que é uma função que eu estou denominando aqui como sendo b, para a minha equação diferencial linear de coeficientes constantes, essa equação ela pode ter aqui no segundo membro, agora o fato de ela não ser mais homogênea, é que esta função, sendo função de x, ela poderá ser uma função polinomial, ela poderá ser uma função exponencial ou então uma função trigonométrica. Então, para cada um desses tipos de funções, nós teremos um caso específico a estudar com relação à estrutura que nós vamos escrever para essa solução geral. A nossa solução geral será dada em função de uma função complementar e uma solução particular. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, essa função aqui, que nós estamos dizendo que é a função complementar, ela é determinada a partir do momento em que eu identificar minha equação característica e eu escrever segundo os 3 casos que nós já vimos anteriormente, quando ela foi homogênea. Agora, ela não sendo homogênea, eu tenho uma solução particular que, somada a ela, vai me dar a solução geral. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos observar que, na realidade, para que eu possa identificar a solução geral dessa equação, eu dependo de alguns métodos. Então, o método dos coeficientes a determinar, que é o método Descartes, ele vai nos dar aí, porque Descartes ele desenvolveu esse método muito interessante, que nos dá a possibilidade para que nós possamos visualizar de uma maneira bem objetiva alguns casos específicos, que aqui nós vamos ver o primeiro caso, ou seja, que seria o fato de que o polinômio no segundo membro vai aparecer, como eu falei, que poderia ser uma função polinomial, então é o caso aqui, e no caso em que nós tivermos o segundo membro da nossa equação, quando a nossa função b é um polinômio em x do grau m, então a nossa solução particular, lembra lá que eu falei anteriormente? Então essa solução particular, ela vai ser um polinômio inteiro em x do grau m mais h, sendo que esse h representa a ordem da derivada de menor ordem contida na equação. Espera aí, vamos com calma. Vejam bem, pessoal, o que nós temos que observar? Primeiro, identificamos que no segundo membro é um polinômio, que como nós temos 3 casos, e esse é o primeiro, então hoje essa aula ela vai se reservar apenas a este caso. Tudo bem, pessoal? Vamos ver, então, agora um exemplo para que nós possamos observar que esse método dos coeficientes a determinar, René Descartes foi um grande matemático, né? Todo mundo sabe, ele foi filósofo, ele era francês, e eu admiro muito assim, o trabalho dele, porque ele fala sobre aquele discurso do método, né? E aí ele traz aí várias meditações metafísicas. E ele declarou que é muito interessante essa parte que quando eu li, que ele estava descontente, né, dos doutores, dos livros, e aí ele resolveu o quê? Procurar a verdade em si próprio, né? E aí no grande livro do mundo, que são as concepções básicas da filosofia dele, ele identificou pressupostos muito interessantes filosóficos, mas que tem um fundo matemático, eu acho muito bacana. E aí ele traz uma das virtudes, né, de conhecimento voltado para a matemática, nessa profundidade de conhecimento que ele tinha, ele trouxe aí o método dos coeficientes a determinar, que nos dá essa possibilidade. Então vamos lá, pessoal, vamos observar aqui um exemplo bem bacana para que nós possamos então utilizar aqui um método que ele assim nos traz. Então, pessoal, nós vamos ver esse exemplo aqui que mostra uma equação linear de coeficientes constantes não homogênea, de segunda ordem. Então, o primeiro passo é nós observarmos e tornarmos essa equação uma equação homogênea. Para isso, nós precisamos entender que toda vez que ela é igual a zero, eu tenho associada a ela uma equação característica que me dá, então, raízes reais distintas nesse caso, porque deu 2 e 3, né? Agora, é claro que se desse raízes múltiplas ou se desse raízes complexas distintas, nós teríamos aí outra forma de escrever.
a solução associada a essa característica, né, que nós estamos aqui identificando para as raízes. Então, nós temos aí, toda vez que essa equação linear, né, de coeficientes constantes, ela se torna homogênea, nós temos três casos a considerar. O primeiro é quando uma equação característica associada a essa equação assume raízes reais distintas. O segundo caso é quando nós temos aí raízes complexas distintas e o terceiro, raízes múltiplas. Então, aqui está encaixado, né, nessa situação em que nós observamos que as raízes deram raízes reais distintas. Então, eu vou escrever conforme esses casos que nós havíamos visto, né, que vocês poderão ter a oportunidade de ver na playlist que nós temos de EDO, que tem essas videoaulas apresentando todos esses casos. Então, aqui, pessoal, nessa situação, nós estamos identificando a função complementar e ela representa exatamente a solução desta equação característica que nos traz aí, nesse caso, raízes reais distintas e que eu associo a primeira raiz a uma constante arbitrária C1 e a segunda raiz, que é 3, associada a uma constante arbitrária C2. Dessa forma, pessoal, então a gente consegue escrever a solução complementar, que é justamente a soma dessas duas soluções aqui que nós escrevemos o passo a passo, para que nós possamos então escrever a sua totalidade com relação a essa função complementar. Bom, de posse disso, nós agora vamos partir para o próximo passo, para que nós possamos então identificar a nossa solução YP. O que eu preciso observar? Primeiro, qual é a derivada de menor ordem contida na equação no primeiro membro aqui? A derivada de ordem 0, porque eu tenho aqui, ó, ordem 2, ordem 1 e ordem 0. Ok, pessoal? Então, o H é 0. Nesse segundo membro, eu observo que o M é 2 porque o grau do polinômio é 2. Então, quando eu somar 2 mais 0, dá 2. Então, o nosso polinômio que nós vamos identificar será de grau 2. Mas por que isso? Porque a função B é um polinômio do segundo grau aqui no segundo membro. Essa equação linear de coeficientes constantes não homogênea, ela tem no segundo membro uma função polinomial. Então, toda vez que ocorrer o fato de nós termos um polinômio no segundo membro, significa dizer que ela tem um determinado grau e, portanto, aqui no caso desse exemplo é grau 2, e o primeiro membro tem como derivada de menor ordem 0. Então, nessa situação, o grau do polinômio que nós vamos identificar os coeficientes para serem determinados será um polinômio de grau 2. Mas como eu escrevo esse polinômio de grau 2 associado a essas condições que nós acabamos de ver? Nós temos que escrever um polinômio da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Por que isso? Porque nós observamos lá, na situação em que o h é 0 e que o m é 2, eu somo e eu vou saber qual é o grau do polinômio para a minha solução particular. Ou seja, a minha solução particular se escreve na forma de um polinômio inteiro em x de grau m mais h. Então, eu peguei o m, somei com h, deu 2. Então, eu já sei que o meu polinômio vai ser um polinômio na variável x, né, inteiro em x, de grau 2. Dessa forma, nós observamos que a solução particular deverá ser derivada até a última ordem da minha equação linear de segunda ordem aqui. Ou seja, eu tenho que derivar até a segunda ordem. Se eu tivesse aqui a derivada de ordem 5, então é claro que eu teria que derivar 5 vezes essa solução. Bom, então aqui eu vou derivar a primeira vez. Eu tenho aí 2ax mais b. Quando eu derivar novamente, vai dar 2a. Ou seja, essas derivadas serão substituídas na minha equação. Bom, aqui eu tenho a derivada de ordem 2, então vai ser 2a. Porque aqui eu tenho a derivada de ordem 2, que é 2a. A derivada de ordem 1 deu quanto? 2ax mais b. Então, eu abro um parêntese e multiplico por 5, porque aqui eu tenho o número 5, que inclusive é negativo. Não podemos esquecer esse sinal. E aqui eu vou somar com 6 vezes o y.
Mas quem é o y? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, está aqui 6 vezes o ax ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui eu destaquei para nós ficarmos atentos o que nós precisamos exatamente fazer essas continhas básicas para que nós possamos organizar o nosso polinômio nas potências decrescentes de x. Então, aqui eu tenho 2a, que seria a minha derivada segunda. Aqui, quando eu multiplicar 5 vezes 2 vezes a vezes x, vai ficar 10 negativo, né? Ax. Aqui, quando eu distribuir, vai ficar menos 5b. E aqui, quando eu distribuir o 6 vezes o y, onde a minha yp é dada por esse polinômio do segundo grau, que eu vou distribuir aqui, então vai ficar 6ax ao quadrado. Nós temos aqui essa parcela. Aqui nós temos 6bx, 6bx, e agora nós temos 6 vezes c. Então, com essas condições, eu vou organizar aqui da potência maior para a potência menor. Então, vou observar todos os elementos que estão com x ao quadrado, depois eu observo todos os elementos que estão com x e os termos independentes. Então, vamos lá, vamos fazer uma identidade de polinômio. Observe. Aqui nós já organizamos quem está com x, quem está independente de x e aqui quem está com x ao quadrado. O coeficiente que está acompanhando a variável x ao quadrado é 2. Então, 6a que está com x ao quadrado deverá ser igual a 2. Então, 6a vai ser igual a 2. Ou seja, o a é igual a 1 sobre 3. Mas, como eu tenho o valor de a, eu posso substituir e aqui eu achar o valor de b. Então, eu substituí o valor de a aqui, fiz as continhas, achei o b igual a 5 sobre 9. E assim, se eu tenho a e b, eu acho c. Por quê? Porque o termo independente aqui, observe o seguinte, por que menos 10a mais 6b vai ser igual a 0? Porque desse outro lado não tem a variável x, então o coeficiente aqui é 0. Porque qual é a potência decrescente de x que nós temos para esse polinômio, pessoal? 2x ao quadrado mais 0x menos 1. Então, esse 0x, o 0, que é o coeficiente de x, vai ficar igual a menos 10a mais 6b, que é essa parcela aqui. Então, com isso, nós identificamos o valor de b. E assim, eu vou identificar o valor de c substituindo o valor de a aqui e o valor de b, e assim nós temos, então, c igual a 5 sobre 27. Agora que nós temos o valor de a, de b e de c, eu substituo na minha yp para que eu possa, então, identificar os coeficientes agora com esses valores determinados. Então, substituindo, eu vou ter 1 sobre 3, 5 sobre 9 e 5 sobre 27, conforme os valores que estão multiplicando por x ao quadrado, x e x elevado a zero, ou seja, termo independente. Então, aqui eu tenho agora a minha solução determinada, que é a nossa yp. Observe, pessoal, que eu anteriormente, observem aqui, eu organizei primeiro as potências decrescentes de x e fiz a identidade de polinômio. E aqui, nessa condição, nós identificamos os coeficientes deste polinômio. Isso significa que você aplicou o método dos coeficientes a determinar, conhecido como método de Descartes. Ou seja, o método que nós estamos aplicando para os casos em que a nossa equação linear de ordem n, de coeficientes constantes, não é homogênea. Então, vamos voltar aqui, que é justamente esse caso. Desse lado aqui, do segundo membro, não é mais zero, né? Nós temos aqui um polinômio. Ok, pessoal? Então, toda vez que vocês estiverem com essa condição em que o segundo membro da sua equação linear de coeficientes constantes, que não é homogênea, então você tem aí algum caso a ser considerado. E o caso que nós estamos considerando é exatamente quando esse b é um polinômio inteiro em x do grau m. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante para que nós possamos começar o estudo das equações lineares de ordem n, de coeficientes constantes, que são não homogêneas.
Ok, pessoal? Então era isso, muito obrigada. Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.